O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com parlamentares de oposição após as operações da Polícia Federal. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro. Os senadores entregaram para Pacheco pautas de interesse do grupo, mas antes disso você tem uma informação em relação a Carlos Bolsonaro, uma novidade aí em Brasília. Bem-vindo, Bruno, boa noite. Exatamente, uma informação que acaba de chegar a você. Uma ótima noite, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma informação. Acabo de receber então a confirmação que o ministro Alexandre de Moraes autorizou então agora há pouco os advogados de Carlos Bolsonaro acessar as informações sobre essa investigação que levou essa operação da Polícia Federal na última segunda-feira em Angra dos Reis. Esse documento que eu tive acesso, o ministro Alexandre de Moraes ressalta que, uma vez autorizado esse acesso, os advogados vão continuar acessando essas informações até o final da investigação e que seja intimado imediatamente então esses advogados que têm esse acesso eletrônico inclusive. Então essa informação estavam reclamando, de fato, os advogados com quem eu conversei nas últimas horas que não conseguiram acessar essas informações e agora então vem essa autorização do ministro Alexandre de Moraes. Ainda assim, hoje um pouco mais cedo no Congresso Nacional, ainda durante o recesso, vários parlamentares da oposição se reuniram com o senador Rodrigo Pacheco para reclamarem de várias operações da Polícia Federal sobre os inquéritos também no STF que não estão sendo encerrados e que estão acumulando investigações na Suprema Corte. E aí levaram uma agenda para ser colocada em discussão após o recesso no Congresso Nacional. E aí, diante disso, o senador Rogério Marinho, líder da oposição, disse que é necessário resgatar essa harmonia, esse equilíbrio no Congresso Nacional. Vamos ver. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de muita anormalidade. E o que nós viemos falar aqui com o presidente do Congresso Nacional é que é importante que o Congresso se posicione no sentido de restabelecer esse equilíbrio necessário entre os poderes e que nós possamos voltar aos trilhos da normalidade democrática com o encerramento desses inquéritos que não terminam nunca e que geram centenas de filhotes. Logo após o encontro de hoje, o senador Rodrigo Pacheco enviou para os ministros do STF, para a Suprema Corte, um ofício solicitando a lista de nomes que foram espionados de forma ilegal, de forma clandestina aqui dentro do Congresso Nacional. Esse ofício já foi enviado, agora aguardar a resposta e a divulgação de quantos senadores e quantos deputados foram espionados com este sistema israelense na agência de inteligência, viu, Tiago? E um outro ponto que chama a atenção, não é, Bruno? Os parlamentares querem ressuscitar o debate sobre o fim do foro privilegiado, é isso? E que há 5 anos está engavetado lá na Câmara dos Deputados, que foi aprovado aqui no Senado em 2017, a autoria do senador Álvaro Dias, inclusive, e o senador Girão voltou a falar hoje que é importante resgatar essa discussão, conversar com o deputado Arthur Lira e colocar o fim a este foro, que seria uma espécie ali de resguardar os parlamentares durante algumas investigações que estão em andamento ou que vão acontecer eventualmente no STF. Vamos ver. No Brasil existem milhares de autoridades com essa prerrogativa. No mundo inteiro são pouquíssimas, você conta nos dedos. O Brasil tem essa anomalia e o Senado já votou o seu fim há 5 anos. Está lá no gabinete do presidente Arthur Lira a deliberação disso, que a gente acredita que é uma trava nesse sistema, que aí a gente pode ter justiça para todos a partir dessa votação. Haverá muita discussão após o recesso no Congresso Nacional. Repito que há 5 anos iniciou essa discussão e até hoje não chegou numa resposta final. Será necessário articulação
Aliás, aqui nada acontece sem articulação. Volto com você, Tiago. Nada acontece sem articulação. Bruno Pinheiro de Brasília. Aliás, o Congresso está para voltar já aos trabalhos. Bom, Dora Kramer, são inúmeros os temas. A oposição continua fazendo pressão ao presidente do Senado. Tem essa novidade que o Bruno falou em relação a mais um integrante da família Bolsonaro. De que forma é possível esperar essa volta do recesso com todos esses debates, hein, Dora? Pois é, uma volta quente, né? E essa pauta aí que esses senadores colocam, o fim do foro privilegiado. Bom, esse foro privilegiado, o foro, como é que é, Vilela? Por prerrogativa de função. Prerrogativa de função. Isso, por prerrogativa de função. Ele não tem o apelido de foro privilegiado à toa, né? Então, me parece que deputados e senadores não vão estar muito propensos a abrir mão deste privilégio. Isso existe nas constituições brasileiras desde a época do Império e foi confirmado na Constituinte de 1988. É uma discussão que vem se arrastando porque há quem defenda uma reformulação desse foro privilegiado, porque hoje, gente, sabe quantas pessoas? 55 mil pessoas têm direito a esse tipo de foro. É todo mundo, é do presidente da República, secretário, é gente que não acaba mais. E o que é isso? Foi criado para proteger, digamos assim, o cargo de de perseguição na primeira instância, mas também há aí um privilégio em relação, o fim dele na primeira instância, poderia haver também ali no âmbito local algum tipo de influência do parlamentar. Mas me parece muito difícil que isso venha a ser extinto, não é à toa que está parado na Câmara há 5 anos. Mas é uma maneira você vê que os senadores que foram ali são senadores marcadamente bolsonaristas, como uma espécie de protesto contra as últimas ações, seja do STF, da Polícia Federal autorizado pelo tribunal. Isso é uma coisa, daí a que isso se alastre isso seja aceito pelo conjunto de senadores e deputados, eu acho muito difícil. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, evidentemente ouviu, mas não depende dele, nem desse grupo de de senadores, né? Depende do colegiado. E o colegiado, na questão do foro privilegiado, estou achando difícil isso ser aceito, embora eu acho que seria muito bom que houvesse uma redução da amplitude deste privilégio. Pois é, Vilela, quando eu vi a notícia durante o dia, eu falei, vou perguntar para o Vilela em relação ao foro privilegiado, é aquela história, eles não vão legislar contra eles próprios, né? Porque se acontece alguma coisa, eles têm o foro, eles estão lá bem com uma segurança, né? Exatamente, Tiago, e na linha do que você colocou e adora, é muito claramente, e por isso tem 2 pontos que eu sempre procuro colocar. Que você necessariamente não pode ter um poder legislando ou regulando a si próprio. Você tem sempre que ter um poder, de alguma forma, sendo fiscalizado pelo outro poder, até para evitar esse tipo de interesse que possa prevalecer, o interesse corporativo. E o segundo ponto, um ponto que eu também sempre coloco aqui, é importante ter um limite de prazo para que ele precise ser apreciado pela Câmara ou pelo Senado. Mais uma vez, a gente esbarra com alguma situação que já foi apreciada há 5 anos pelo Senado, mas que está dormindo na Câmara, ou vice-versa, o oposto também acontece. É preciso ter um tempo para isso, porque uma coisa é você dar um tempo, claro, não é de um dia para a noite que você vai amadurecer um determinado projeto de lei, mas se você não tem limite, você pega um presidente da Câmara ou do Senado que guarda na gaveta e só vai realmente ressurgir com o tema na próxima legislatura, se ressurgir. Ô Dora, e só acrescentando a notícia que o Bruno deu aqui, em relação a Carlos Bolsonaro, ele deve se preocupar, o acesso a provas a partir de agora, foi liberado? Pois é sempre preocupante, sabe? Não é trivial, não é engraçado, objeto de deboche, como a gente viu, uma situação dessa. É sempre complicado. Agora, o que vem por aí, gente, a gente não sabe, porque os advogados agora têm acesso, mas o inquérito corre em sigilo.
A gente não sabe o que tem ali. Então, todas essas ilações sobre isso tem essa ou aquela gravidade, realmente a gente aqui de fora não dá para dizer. Dizer alguma coisa é leviano, é embarcar na, digamos assim, politização, na partidarização, melhor dizendo, desse assunto que eu acho que é sempre partidarizado, é sempre politizado, mas não deveria ser, né? Então, o melhor que a gente tem a fazer é aguardar e ver quais serão os desdobramentos. General Heleno já está convocado, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, sob o qual estava a ABIN no governo Bolsonaro. Em fevereiro agora, ele vai depor, está marcado um depoimento dele na Polícia Federal. Talvez o Carlos Bolsonaro seja também convocado a depor, foi depor ontem, mas sobre outro assunto, sabe? Então tem muito pouca coisa para a gente fazer afirmações assim muito definitivas.